Carta 18. Querido pai, a última carta que recebi pelas mãos do mensageiro romano me encheu de gratidão ao saber de sua recuperação. Quando soube de tua enfermidade por bem Israel, desejei voar com as asas como de pomba para alcançar o teu leito e administrar conforto ao venerado e amado autor do meu ser. Que o Deus de nossos pais seja louvado por restaurar a tua saúde e que ele te preserve por muito tempo ainda para mim. Esta será a minha oração diária. Disseste em tua missiva, querido pai, que lestes com interesse todas as minhas cartas, e mais especialmente aquelas que se referem a Jesus da Galileia, o poderoso profeta concedido a Israel. Dizes estar pronto para reconhecê-lo como um profeta enviado por Deus, pois, evidentemente, nenhum homem poderia fazer tão grandes obras, a não ser que Deus estivesse com ele. Mas acrescentas, enquanto estou pronto, minha filha, para reconhecê-lo como um profeta do Senhor, longe estou de ver nele o Messias prometido ao nosso povo. Além do mais, a humildade do seu parentesco e sua simples condição, viajando a pé, sem comitiva, enquanto o Messias deve ser um príncipe e rei, ele não pode reivindicar ser o Cristo porque vem da Galileia. O Messias vem da Galileia? Deixe o Rabino Amós, que parece pronto, pelo que percebo, reconhecê-lo como Cristo, que ele examine os escritos dos profetas e veja. Não dizem as Escrituras que o Cristo vem da semente de Davi e da cidade de Belém, de onde Davi era? Que ele examine e veja, pois nenhum profeta, muito menos o Messias, vem da Galileia. A essa objeção, querido pai, também feita e respondida por mim numa carta anterior, o Rabino Amós deseja que eu diga que ele investigou os registros de nascimentos guardados no templo e descobriu, como já citei anteriormente, que Jesus nasceu em Belém e que depois mudou com seus pais para o Egito e que dali, voltando para a Judéia, fixou residência na Galiléia, onde foi criado. Com esses fatos de sua história, não somente o Rabino Amós está satisfeito, mas também Nicodemos, cujo saber tu não irás contradizer. Este, para nossa surpresa e meu próprio prazer, acrescentou ontem, quando estávamos conversando sobre o assunto à hora do jantar. Há uma profecia ao Rabino Amós, que fortalece a reivindicação desse poderoso profeta de ser o Messias. Qual é? Quero saber tudo o que possa fortalecer, perguntei com sinceridade. Não, querido pai, que a minha confiança nele precisasse de confirmação, mas desejo que outros acreditem. Encontrarás no livro do profeta Oséias, respondeu Nicodemos. Assim se lê. Do Egito chamei o meu filho. Essas palavras, sem dúvida, se referem ao Messias, como dizem todos os doutores da lei. Este é um novo argumento para Jesus, então, respondeu o Rabino Amós. Meu coração saltou de alegria, querido pai, ao ouvir essa profecia mencionada. Mas imagine a minha emoção quando Nicodemos, tomando nas mãos o rolo do profeta Isaías, leu as palavras que seguem e aplicou-as a Jesus. Além do Jordão, na Galiléia dos gentios, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então isso transforma a objeção de sua vinda da Galiléia em uma prova complementar de sua reivindicação de ser o Messias. Ouço te perguntar agora, querido pai, com muitos dos ricos e influentes cidadãos de Jerusalém, começaram os líderes a crer nele? Sim, Nicodemos começou a crer que ele é o Cristo, ficando mais e mais certo disso à medida que examina as escrituras divinas. Oh, meu querido pai, que tu possas ver Jesus e ouvi-lo discursar como eu ouvi. Todas as suas dúvidas então se dissipariam e tu estarias desejando assentar-se a seus pés e aprender dele as palavras de vida. Como o descreverei? Como poderei fazer-te vê-lo e ouvi-lo como eu já ouvi e vi? Na minha última carta eu informei que o Rabino Amós o havia convidado para estar conosco durante a Páscoa. João, primo de Maria, levou-lhe o convite de meu tio e ele o aceitou graciosamente e veio aqui ontem, depois de deixar o templo, do qual havia com tal poder de comando expulsado os mercadores e cambistas. Ouvindo enquanto o esperava o rumor que corria aos longos das ruas, o profeta vem, pronunciado por centenas de vozes de homens e crianças,
Apressei-me a subir ao terraço, de onde se avistava a rua, até as proximidades do templo. O caminho todo era um mar de cabeças. A multidão vinha em frente como um rio poderoso, do mesmo modo que eu havia visto o Nilo escuro fluir, despejando suas refrescantes enchentes ao longo de suas limitadas margens. Maria estava ao meu lado. Tentamos distinguir em meio à multidão que avançava o personagem central em torno de quem ondulava o mar de cabeças e cuja marcha deu origem a uma tão poderosa comoção. Mas tudo estava tão confuso com o tremular dos ramos de palmeiras que nada podíamos distinguir com clareza. Enquanto forçava a vista para perceber a forma do profeta, Maria me tocou, fazendo-me olhar na direção oposta. Quando o fiz, vi Emílio Túlio, o jovem centurião romano, do qual já falei, agora o líder da legião de Pilatos, avançando à frente de 200 cavaleiros a toda velocidade, a fim de fazer retroceder a avançada coluna de pessoas. Quando ele chegou em frente à casa, ele olhou para cima e, vendo-nos no parapeito, graciosamente agitou sua brilhante espada, saudou-nos e estava saindo depressa quando Maria gritou: Nobre Senhor, não há insurreição como, sem dúvida, algumas pessoas te disseram. Esta vasta multidão, movendo-se para essa direção aqui, é apenas uma escolta para o profeta de Nazaré, que está vindo como convidado de meu pai. Tenho ordens de Pilatos para prendê-lo, senhora, como um perturbador da ordem da cidade. Deve um profeta sofrer porque seus poderosos feitos atraem multidões após seus passos, nobre romano? Se as tuas tropas avançarem, haverá um choque contra o povo. Se tu os afastares um pouco, verás que quando o profeta atravessar a soleira da casa de meu pai, eles irão embora em paz. O jovem líder nada disse, mas pareceu olhar-me em busca de palavras. Ao notar sua atitude, eu lhe supliquei veementemente para não fazer qualquer violência ao profeta. Por causa do teu desejo, senhora, vou parar minha tropa aqui, especialmente porque vejo que o povo está desarmado. O centurião deu então ordens aos seus cavaleiros para formarem linha em frente à casa. A multidão neste momento se aproximou, mas muitos daqueles que avançavam, vendo a cavalaria romana, pararam ou retrocederam, de modo que eu vi Jesus aparecer na frente, caminhando em um ritmo constante e calmo. João estava ao seu lado, também o rabino Amós estava com ele. À medida que ele se aproximava, o povo, com medo das longas lanças romanas, recuou, e ele adiantou-se quase sozinho. Vi João apontar-lhe a nossa casa. O profeta levantou o rosto e olhou-a por um instante. Vi suas feições por inteiro. Sua fisionomia não era de um jovem, mas de uma pessoa que passou da meia-idade, embora ele tenha apenas 30 anos. Seu cabelo era uma mescla com a cor cinza, e em seu rosto oval, finamente modelado, estavam esculpidas evidentemente pelo cuidado e sofrimento linhas profundas. Sua barba fluía até o peito, seu olhar pareceu fixar-se em nós duas por um instante, com benignidade e paz. Profundo pesar, amável, não severo, parecia ser a expressão característica de sua nobre e majestosa face. Havia um ar de dignidade varonil em seu semblante e modo de andar, e enquanto caminhava entre seus seguidores, seus passos eram verdadeiramente régios. Todavia, a simplicidade e a humildade qualificavam este natural e magnificente porte. Ele parecia atrair tanto a admiração como o amor daqueles que o viam e igualmente cativava nossa homenagem e simpatia. Quando ele se aproximou do lugar onde o líder romano estava a cavalo, o profeta inclinou o corpo levemente, mas com uma cortesia indescritível ao jovem chefe, o qual se curvou respeitosamente em sua cela, em reconhecimento como se fosse a um monarca. Estávamos surpresas e sumamente agradecidas, querido pai, diante desse ato de homenagem de um cavaleiro romano ao nosso profeta. E pensei mais amavelmente do que nunca em Emílio. Passando o esquadrão, João e o rabino Amós conduziram Jesus à nossa porta. Mas antes que a alcançassem, houve um grito de várias vozes ásperas concitando o romano a prendê-lo. Ao olhar de onde vinham os gritos, vi que procediam de diversos sacerdotes liderados por Anás.
Eles se comprimiam para a frente, abrindo caminho entre a multidão, gritando ameaçadoramente: Nós te convocamos, ó centurião, para prender este homem. Que vergonha, Rabino Amós! Tu também creste no impostor? Acusamos este galileu, ó romano, de ter feito sedição. Ele apossou-se do templo, e se não te cuidares, ele te tomará a cidadela das mãos. Se não o prenderes, não responderemos pelas consequências e pelo que poderá acontecer à cidade e ao povo. Nada vejo para temer este homem, ó judeus, respondeu Emílio. Ele está desarmado e sem tropas. Afastem-se, fiquem em seu templo. É de seus gritos que vem toda a confusão. Voltem aos seus altares. Se comoções se levantarem na cidade, Pilatos os fará responsáveis. Todo o resto do povo está em paz, exceto vós. Levaremos nossa reclamação ao procurador, gritou Anás, que era o orador-chefe, e seguido por um grande número de sacerdotes raivosos e levitas com bastões nas mãos, ele seguiu o caminho em direção ao palácio do governador romano. Olhei com gratidão para Emílio por tomar partido pelo profeta tão destemidamente. A multidão começou então a se retirar à medida que a cavalaria romana avançava vagarosamente pela rua. Jesus foi recebido em casa por Maria, que desceu para abrir a porta. Logo a calma, de certo modo, restabeleceu-se, embora por algum tempo um grande número de pessoas cujas mesas de câmbio haviam sido derrubadas viesse reclamar de suas perdas. Eles teriam atacado a casa se não fosse por Rabino Amós, que se adiantou e civilmente se dirigiu a eles, mostrando-lhes que se tinham vendido e comprado no templo, contrariamente à lei. E se Jesus os tinha afastado sozinho, ele deveria ser um profeta, pois somente um profeta poderia se fazer com que 1000 homens fugissem de diante dele. E se ele for um profeta, meus amigos, ele agiu sob o comando de Deus. Tomem cuidado para que, vingando-se contra ele, não sejam encontrados lutando contra o Senhor do templo. Com essas palavras, ele fez com que eles se retirassem. Embora muitos doentes, aleijados, coxos e cegos, bem como um grupo de leprosos, permanecessem do lado de fora por um longo tempo, chamando pelo profeta para que fosse tocá-los e curá-los. Enquanto isso, Jesus foi levado à sala interior e trouxeram água. O próprio Rabino Amós tirou-lhe as sandálias e reverentemente lavou-lhe os pés, enquanto Maria, para dar-lhe toda a honra, enxugou-os com uma delicada toalha que havia preparado para o seu enxoval, pois logo iria se casar com seu primo João. Naquele momento entrei na sala, desejosa como estava de ver e falar com o profeta. Agora que o via face a face, encolhi-me com respeito. Ele ergueu os olhos e, vendo-me, disse: Filha, venha também, e dá-me as boas-vindas juntamente com esses queridos amigos, porque sei que tu crês em mim e desejas que teu pai também creia. Seja paciente e espere, pois tu ainda verás aquele a quem amas, meu discípulo. Enquanto falava assim, ele me estendeu sua mão, sobre a qual deixei cair como chuva lágrimas de alegria. Percebi que ele conhecia meu coração e sentimentos, e que suas palavras se tornariam verdadeiras. Sim, querido Pai, tu também crerás, assim como todos nós, também o reconhecerás como o Cristo. Estavam ali na sala não somente Amós, João e Maria, mas também o sacerdote Elias, primo de Caifás, que, desejoso de ouvir dos sábios do profeta seus humildes ensinamentos, desejoso de ouvir dos lábios do profeta seus sublimes ensinamentos, tinha vindo com ele. Lá estavam também 5 homens que nunca havia visto antes, e que, como disse João, eram discípulos de Jesus. Um deles era alto, magro, com feições altivas e enérgicas, uma testa larga e um olhar de águia, um olhar singular determinação como o de um soldado. Seu nome era Simão Pedro. O outro era uma pessoa de aparência intelectual, um ar calmo e pensativo, que parecia preso a cada palavra que seu mestre pronunciava, como se as estivesse ouvindo dos verdadeiros oráculos de Deus. Seu nome era André, e ele é irmão de Simão. Mas eu não tinha olhos nem ouvidos para quem quer que fosse, a não ser para Jesus. Vi que ele parecia cansado e pálido, e pela primeira vez notei que ele parecia sofrer, porque de vez em quando levava a mão às têmporas.
Desejosa de ouvir servir uma pessoa tão santa, apressei-me em preparar-lhe um restaurador. Trouxe-o à sala e estava para entregar-lhe, quando o sacerdote Elias me afastou rudemente e disse: Não, jovem, testemunharemos um milagre. Ele então, voltando-se para o profeta, disse: Mestre, temos ouvido muito a respeito do teu poder de realizar milagres, mas nenhum vimos por ti. Se me mostrares um milagre, eu crerei, eu e toda a minha casa. Estás com dor de cabeça, cura-a com um toque, e te reconhecerei como Cristo, o Filho do Bendito. Jesus voltou seus olhos para ele e respondeu: Elias, tu leste sobre os profetas e deverias saber se aquele que fala contigo é ou não o Cristo. Busque nas Escrituras para que saibas que chegou o tempo de sua visitação e que eu sou ele. Uma profecia cumprida tem maior valor do que muitos milagres. Eu não faço milagres para aliviar meus próprios sofrimentos. Vim a este mundo para sofrer. Isaías descreveu-me como um homem de dores, experimentado no sofrimento. Bem-aventurados os que, não vendo, creem. Creia que sou um profeta vindo de Deus. Está bem, então, um profeta enganará? Se sou um verdadeiro profeta, e não duvidas disso, e digo também que sou o Cristo, por que não me crês? Se sou um verdadeiro profeta vindo de Deus, não posso enganar. Contudo, crês quando digo ser um profeta e te desgostas quando digo ser o Cristo. Se crês de fato, então creia quando te digo que sou o Cristo. Mas, mestre, disse o idoso levita Azer, sabemos de onde és, precisamente da Galileia, mas quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. É verdade, ó homem de Israel, vós me conheceis e sabeis de onde sou. Todavia não conheceis aquele que me enviou. Se compreendesseis as Escrituras, conhecerias de fato de onde sou e quem me enviou. Mas vós não me conheceis a mim, e nem aquele que me enviou, pois eu vim de Deus. Se o conhecessem, me conheceríeis também. O tempo vem quando sabereis de onde sou e crereis em mim, mas agora o vosso coração está obscurecido pela ignorância e incredulidade. Eu vos disse claramente que sou o Cristo. Quando assim falou com grande dignidade e poder, houve muitos dentre os presentes que se ofenderam, e alguns murmuraram contra ele. Então Rabino Amós conduziu-o aos aposentos que lhe havia preparado. Mas as pessoas continuaram discutindo calorosamente o assunto e estavam muito divididas a respeito dele. Alguns diziam que ele era o Cristo e outros negavam, enquanto outros gritavam que ele fazia milagres por Beelzebu, príncipe dos demônios. E assim disse-me João, o primo de Maria, amargamente. E assim acontece onde quer que o meu amado mestre vá. Difamação e inveja, malícia e incredulidade seguem seus passos. Diariamente sua vida é ameaçada e nenhum lugar é lugar de abrigo para sua cabeça dolorida. Ao dirigir-se aos seus aposentos, o profeta tinha que atravessar o pátio, e como eu estava observando-o retirar-se, vi 4 homens que, subindo até o terraço da casa pelo lado da rua, pois as portas estavam fechadas, descia um 5º homem num lençol aos pés de Jesus. Era um homem que sofria com a paralisia, e este era o pai dos outros homens. Jesus, vendo este amor filial, parou e disse amavelmente: Jovens, que quereis que vos faça? Que cures nosso velho pai, Santo Rabi. Crês que posso fazê-lo? Perguntou ele, fixando seu olhar com firmeza neles. Sim, Senhor, cremos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tudo é possível para ti. Jesus olhou para eles com benignidade e então, tomando o venerável homem pela mão, disse-lhe em voz alta, de maneira que todos os que observavam pudessem ouvi-lo: Velho pai, a ti te digo, levanta-te e anda. O homem paralítico levantou-se instantaneamente, são e forte, e depois de lançar um olhar para si mesmo, atirou-se aos pés do profeta e banhou-os com lágrimas. Os 4 filhos seguiram o exemplo do pai, enquanto todas as pessoas que testemunharam o milagre gritavam: Glória a Deus!
que deu tal poder aos homens. Então, Jesus se afastou do abraço dos filhos agradecidos, que agora, abraçados ao Pai, choravam sobre o seu peito. E então os quatro o escoltaram, dois de cada lado, com os braços sobre ele, e chegaram à rua onde foram recebidos pela multidão, com gritos de felicitação. Pois o velho homem era bem conhecido na cidade por todos, como um paralítico e incapaz de andar por muitos anos. Assim, meu querido Pai, tais são os crescentes testemunhos que Jesus carrega, tanto pelos milagres como pelas minhas palavras, de que ele é o Messias. Que o Deus de nossos pais te conserve com saúde. Tua afetuosa filha, Adina.